Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês e que vocês tenham um feliz sábado. Vamos estudar a lição e hoje inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 6, hoje dia 4 de fevereiro. E a lição ela tem como título: Ajuntem tesouros no céu. Quando Deus fala aos seus filhos que devem ajuntar tesouros no céu, Ele quer nos ensinar a vivermos com os olhos capazes de enxergar muito além do que é visível, muito mais do que é temporário, finito e terreno. O verso para memorizar da lição dessa semana fala das consequências de nós apegarmos às coisas materiais desse mundo e nos diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Está lá em Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37. E aqui Deus está falando o que adianta uma pessoa conseguir, através do seu esforço, do seu trabalho, todas as coisas do mundo, como fama, sucesso, bens materiais, muito dinheiro, e ele perder a salvação, por não querer ter um relacionamento com Deus, não aceitar a Jesus como Salvador. Quando fala aqui que ele pode perder a sua alma, é perder a vida, é morrer. Porque a alma, como nós já vimos lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, quando Deus na criação, quando ele criou o homem, ele pegou o pó da terra, ou seja, o barro, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e ali diz que o homem passou a ser uma alma vivente, né? Então, é assim, o homem começa assim a ter movimentos, né? Através desse fôlego de vida, né? E o homem e a alma nada mais é do que o movimento todo do corpo do ser humano. E quando uma pessoa morre, ou seja, perde a sua alma, ele tem a morte eterna, para sempre. E quando uma pessoa morre, né, a sua alma não vai para lugar algum, como alguns dizem, né? Porque quando ela morre, o fôlego de vida volta para Deus, como diz lá em Gênesis no capítulo 2. A vida aqui na Terra tem um prazo certo, né? Se Jesus não chegar antes de todos, nós iremos morrer. E alguns, se não aceitarem Jesus como Salvador, perderão essa eternidade ao lado de Jesus. E por isso é que nós temos que nos preparar o quanto antes, né, para que nós possamos, na volta de Jesus, ser levado para o reino dos céus. Por isso não podemos viver nesse mundo apegados a coisas materiais, coisas que são passageiras, né? Coisas que são finitas. Por isso Jesus nos deu a melhor estratégia para que nós possamos investir. E ele disse: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Jesus, ele quis mostrar, né, aos seus discípulos que inevitavelmente o coração do homem está aonde está o seu tesouro. É ali que ele se encontra. E ele ordena, né, que jamais nós deveremos considerar como tesouro bens materiais,
e muito menos, né, esses tesouros permanentes que eles acham que estão nesse mundo, que eles têm um fim corrompido, né, corroído, porque o nosso objetivo realmente, que nós estamos aqui nesse mundo, é buscar os tesouros eternos, né? E Jesus destacou isto porque era um erro, né, do judaísmo e do farisaísmo, né? A riqueza como evidência superior de aprovação de Deus. Eles achavam que quanto mais pessoas tinham dinheiro, mais eram abençoadas por Deus, e não é bem assim. E só lembrar no caso de Jó, quando perdeu todos os seus bens materiais, os seus amigos insinuaram que o patriarca perdeu seus recursos materiais porque ele havia destituído, pelo favor de Deus, ele tinha feito alguma coisa para com Deus. E não era verdade isso. E Jesus, nesse texto de Mateus 6, nos adverte das armadilhas, né, do amor ao dinheiro, às coisas terrenas, tão inconsistentes, né, que nós temos, principalmente nos dias de hoje, e muito enganosas, né, que poderá estar em primeiro lugar no nosso coração e deixando de lado Deus, que deve ser sempre o primeiro. E assim, se nós fizermos isso, quando as coisas materiais estão em primeiro lugar, nós podemos perder a salvação. E esses bens materiais são perecíveis e transitórios. A Bíblia também diz que a sabedoria e conhecimento sobre Deus são tesouros, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3. E por isso que nós devemos cobiçar o céu, para onde nós queremos ir, um lugar cheio de tesouros, que fala lá em João 14:1, né? E nessa semana nós veremos pessoas consagradas, fiéis ao Senhor, que eles acumularam tesouros no céu. E um dos exemplos foi Noé, que ele andou nos caminhos de Deus, e pela sua fé, e tudo que ele tinha, seus bens, ele investiu na construção de uma tremenda arca, pregando o arrependimento, e ele queria que todos se salvassem, né? E isto ele pregou durante 120 anos, o arrependimento. Que está lá em Gênesis, capítulo 6, versículos 14 e 18. Outro bom exemplo, né, é Abraão, que ele deixou tudo, né, deixou a sua parentela, os seus familiares, e tudo que ele construiu ao longo da sua vida, e aceitou um convite de Deus. Ele acabou confiando em Deus, deixou sua parentela, ainda levou o seu tesouro maior que naquele momento, né, que era seu filho, que ele aceitou realmente o pedido de Deus para ele ser sacrificado. E ele se dispôs a fazer isso, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 9. E tudo por confiança no Senhor. Outro exemplo espetacular é Moisés, um príncipe, né, no Egito, tinha tudo para ser o mandatário, né, da maior nação da época. Ele renunciou porque teve um entendimento que sofrer pela causa de Deus é mais lucrativo do que as riquezas e prazeres desse mundo. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículos 24 até 27. E nessa semana, meus amigos, nós vamos estudar detalhadamente, todos os dias dessa semana, qual foi o resultado de Noé obedecer a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 14. E que princípios, né, que Noé utilizou na época, como nós podemos avisar as pessoas hoje que haverá uma destruição em breve desse planeta. Saberemos também dos resultados da obediência de Abraão, e como foram benditas todas as famílias da terra, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Observaremos quais foram os fatores racionais
de ter levado Ló a tomar a sua decisão de sair de Sodoma, que seria destruída, que está lá em Gênesis, no capítulo 13, versículos 10 até 12. Estudaremos o que aconteceu com Jacó após ele lutar com Deus, e que lições nós tiramos disso sobre a graça, que está lá em Gênesis, no capítulo 32, do versículos 22 a 31. E por que Jacó pediu para ser sepultado em Canaã? Veremos cada detalhe disso, meus amigos. Veremos também o que Moisés deixou para trás no Egito após o convite de Deus. O que ele teve que enfrentar. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículos 24 até 29. E é por isso, meus amigos e minhas amigas, que Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas para aceitar Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você passa a ter sabedoria, entendimento, manusear melhor as Sagradas Escrituras, começa a entender a importância de ajuntar tesouros no céu. E não é só isso, meu amigo. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.